Damos início a mais um programa da série ASP-UF em Ação. Desta vez com o tema Pobreza em sua dimensão política. Temos a honra e o prazer de receber o professor Jorge Barbosa, pós-doutor em Geografia Humana pela Universidade de Barcelona, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ordenamento Territorial da UF e diretor do Observatório de Favelas. Professor Jorge Barbosa, qual é o significado político de pobreza? Preciso primeiro agradecer à ASP pela gentileza do convite e parabenizar por esse programa muito importante que tem um papel social fundamental, né, à medida que coloca temas extremamente ricos e relevantes da sociedade brasileira em pauta. Eu posso dizer que nós vivemos num país paradoxal. O Brasil ele é capaz de ter uma ação contundente na redução da pobreza, mas não tão contundente na redução das desigualdades sociais. Isso porque hoje, né, algumas políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, a ampliação do emprego, realmente retiraram cerca de 28 milhões de brasileiros da linha da pobreza, que, segundo o Banco Mundial, né, são pessoas que vivem em torno de $2 por dia. No entanto, né, nesses mesmos 9 anos que 28 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, nós tivemos um crescimento imenso de favelas e periferias no Brasil, passando de 6,5 milhões de pessoas a 11,5 milhões de pessoas vivendo em favelas e em periferias. Isso é demonstrativo, né, que as desigualdades elas se mostram, se reproduzem, né, sobretudo nas grandes e médias cidades brasileiras, ao ponto de poder afirmar que as cidades se tornaram máquinas de reprodução de desigualdade social. Nesse sentido, nós também estamos descobrindo, né, e o papel da universidade ele é fundamental, né, nesse ponto, né, o que nós chamamos de desigualdade profunda. Nesses mesmos 9 anos, nós tivemos um crescimento exponencial de jovens que não trabalham nem estudam, na faixa de 19 a 24 anos. Hoje nós temos 1,5 milhão de jovens nessa situação. E teve um acréscimo de mais de 50% se considerarmos 2006 para 2010. E essa desigualdade profunda, né, ela vai se exprimindo de uma forma que chega até o direito à vida. Né? Em 2010 foram assassinados, ou melhor, vítimas de homicídio, 50 mil jovens nesse país. Na sua maioria, jovens do sexo masculino, negros, residentes de favelas e periferias. Portanto, quando nós falamos de pobreza e de superação da pobreza, nós estamos falando da questão do emprego, da renda e, sobretudo, as políticas hoje no Brasil, políticas de ingresso ao consumo. No entanto, quando nós estamos falando de desigualdade, ela tem outro sentido. Ela tem um sentido da garantia da efetividade e da ampliação de direitos. Professor Jorge Barbosa, qual é a relação entre política e pobreza na perspectiva da garantia dos direitos do cidadão? É importante que a gente assinale, né, que toda a política de enfrentamento à pobreza, elas têm que estar intimamente associada a uma política de direitos. Vivemos num país onde a percepção do direito é muito, muito reduzida. E por quê? Porque vivemos muito mais na presença dos privilégios, né, do que na presença efetiva de direitos. É importante entender que, como uma sociedade que se constrói em privilégios, ela se constrói de uma forma violenta, negando a alteridade, negando a presença do diferente e do outro. Nesse sentido, os recortes da desigualdade social, eles atravessam questões de ordem racial,
questões de ordem de gênero, questões de ordem etária, né, e questões de ordem étnica. Né. Portanto, uma política de combate à desigualdade, né, ela precisa se constituir como também uma política de direitos, mas que valoriza e garanta as diferenças. Nesse sentido, ao pensar uma política de diferença, valorizando os direitos, significa uma política de igualdade na diferença. É importante que a gente assinale de forma muito contundente, né, essa política, para que ela não seja uma política exclusivamente de consumo, ou seja, de acesso a bens de consumo, ou seja, acesso ao mercado. Mas nós estamos falando de algo superior ao mercado, que é o acesso aos direitos educacionais, aos direitos à saúde, aos direitos culturais, ao direito à segurança, que precisam estar distribuídos de forma mais ampla, né, mais fortemente associada à superação, né, dos privilégios e à construção de uma sociedade justa e generosa. Professor Jorge, e os direitos culturais, educacionais e sociais? E aí nós estamos falando de uma questão que me parece que é fundamental, né? Porque os direitos, eles são indivisíveis. Não se tem direito à educação sem direito à saúde, sem direito à cultura, sem a segurança e sem a habitação. Os direitos são indivisíveis. Ora, se eles são indivisíveis, também eles precisam ser corporificados no corpo da mulher, no corpo do negro, no corpo do índio, no corpo do idoso e no corpo do jovem. Por isso que nós podemos falar da distinção territorial de direitos. Por quê? A desigualdade ela não só atravessa questões de ordem racial, étnica, de gênero e de faixa etária. Ela também atravessa os territórios. Dependendo do território que tu habitas, tu terás mais ou menos direito do que outro. E essa questão da distinção territorial de direitos, ela é um modo de reproduzir essas desigualdades e os privilégios no Brasil. Portanto, é preciso que seja constituída uma política que, além de levar em conta a diferença dos diferentes seres humanos, né, que compartilham a sociedade brasileira, mas também uma política de inflexão territorial de políticas públicas. Professor, quais as políticas para a superação da pobreza e das desigualdades na sua ótica? Bom, pensar uma política de superação de desigualdades é preciso levar em consideração o território. Né? Vivemos numa matriz de sociedade que as desigualdades elas se reproduzem territorialmente. Ou seja, hoje nós temos uma imensa expansão de favelas, periferias, né, onde os equipamentos públicos, né, fundamentais, básicos, né, eles não estão presentes em qualidade, em quantidade, o que leva as pessoas não terem acesso. E quando a gente está falando de educação, de saúde, né, de cultura, né, de arte, né, nós estamos falando de direitos. E não estamos falando de bens que são compráveis ou vendáveis no mercado. Nós estamos falando de direitos. Ora, nesse sentido, é preciso que tenha uma inflexão territorial. Se nós pegarmos uma cidade como a de Rio de Janeiro, ao longo da Avenida Brasil, nós não vamos encontrar museus, bibliotecas, cinemas, teatros, escolas de qualidade, ou seja, onde se concentra a maior parte de favelas na cidade do Rio de Janeiro, nós não temos bens públicos culturais. E ainda temos situações de grande precariedade de saneamento básico, ou seja, nós precisamos enfrentar em todas as cidades brasileiras, nas suas grandes metrópoles, uma política de inflexão territorial, né, de direitos. Garantir esses direitos, né, para que as pessoas possam se afirmar a sua cidadania. Portanto, quando falamos de direitos e superação de desigualdades a partir de uma política de direitos, ela se confunde necessariamente com uma política de cidadania. Como diretor do Observatório de Favelas,
Quais as ações promovidas naquele território na perspectiva de promoção da igualdade? Primeiro a gente tem que pensar que a igualdade ela se traduz, né, no campo dos direitos. Ela se traduz quando a minha diferença como ser humano, seja negro, mulher, idoso ou jovem, né, ela está corporificada na minha presença. Ou seja, eu preciso ter, né, para aquelas condições essenciais que me garantem condições de existência enquanto um ser humano pleno. Então nós estamos falando de uma política radical, né, de afirmação das nossas humanidades. Então, quando a gente pensa na inflexão territorial, é uma garantia fundamental para quê? Para que as pessoas que não têm acesso a determinados bens e serviços, né, elas sejam contempladas por esses bens e serviços numa política de universalização desses serviços. Mas não só. Mas é também uma política de empoderamento. Por que de empoderamento? Porque essas pessoas não podem ser tratadas como objetos e clientes de política do Estado. Elas precisam ser tratadas como sujeitos de direitos. Elas precisam formular, elas precisam acompanhar, elas precisam avaliar as políticas públicas. Portanto, elas precisam ser empoderadas no seu território. Porque o território é o lugar da vida, da residência, do trabalho, da produção simbólica. É preciso superar a ideia que os pobres na sociedade brasileira são carentes, né, são incapazes de construir suas próprias vidas. Portanto, não se trata apenas de uma política de inflexão territorial de investimentos públicos. E aí o Estado tem um papel fundamental nesse sentido. Mas também o reconhecimento, né, de homens e mulheres como cidadãos, como donos do seu próprio destino e capazes, né, de transformar a sua vida, transformar o seu território e transformar a cidade. Portanto, uma política que hoje seja capaz de superar a desigualdade, ela se confunde também com uma política de invenção de um novo direito, o direito à cidade. Encerramos, portanto, o primeiro bloco do programa ASP-UF em Ação, que desta vez está tratando do assunto pobreza e política. Recebemos para as entrevistas o professor Jorge Barbosa. Voltamos dentro da Reiniciando o programa ASP-UF em Ação, deste segundo bloco, em que estamos tratando de pobreza e seu significado político. Estamos recebendo o professor Jorge Barbosa, diretor do Observatório das Favelas. O senhor falou em direito à cidade. O que significa direito à cidade? Vamos partir do princípio que habitamos uma mesma cidade, todos nós. No entanto, se olharmos para a distribuição dos equipamentos públicos, serviços, né, sobre a mobilidade, nós veremos que nós estamos numa cidade que é profundamente desigual. Né? Ou seja, mas esses direitos, como a saúde, a educação, o trabalho, a mobilidade, a segurança pública, eles são indivisíveis. Eles só se realizam uns diante dos outros. Ora, se eles se realizam uns diante dos outros, é preciso que a gente tenha o quê? A possibilidade de ter mobilidade na cidade. Essa é uma questão fundamental.
Mas qual de nós que tem mobilidade na cidade? Os pobres têm uma mobilidade muito reduzida, circulam pouco pela cidade. Ou seja, eles têm pouca oportunidade, diminutas oportunidades para ter acesso a esses serviços. E geralmente não se trata de um acesso físico, se trata de uma realização de um direito. Portanto, ter direito à cidade é mais do que habitar uma cidade, é o direito de circular pela cidade, de transitar pela cidade. Mas nós sofremos constrangimentos no processo de circular pela cidade. Constrangimentos que não são só econômicos. E as manifestações recentes, chamadas Jornadas de Julho dos Jovens, né, cujo, digamos, o estopim foi o aumento das passagens, deixou muito claro, né, hoje, que é um direito fundamental a mobilidade. Ou seja, mas não são só os constrangimentos econômicos, existem os constrangimentos raciais, né? Os constrangimentos sociais, existem os constrangimentos culturais, ou seja, um jovem da periferia, né, buscar a realização, o seu legítimo direito à cultura em determinados teatros, né, ou fundações, ou seja, equipamentos culturais, que estão hoje extremamente concentrados no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, e no centro e na Zona Sul, e o mesmo podemos dizer para Niterói, né, esses jovens não sofrem só os constrangimentos econômicos, sofrem os constrangimentos dos horários dessas atividades, e sofrem os constrangimentos porque eles, né, carregam estigmas raciais, estigmas, né, do lugar onde residem. Ou seja, há uma série de constrangimentos que também são simbólicos, né, não só apenas materiais, e que são simbólicos. Portanto, a questão da mobilidade, ela é a invenção de um novo direito, que garante esse direito à cidade, uma vez que os direitos são indivisíveis. Portanto, quando nós pensamos o direito à mobilidade, nós estamos também defendendo o direito ao encontro de diferentes, de jovens da periferia, do centro, da Zona Sul, de classe média, das favelas. Ou seja, olha, esse congraçamento ele é fundamental. Isso só vai acontecer na cidade. Mas uma cidade que sofre processos de distinção territorial de direitos, efetivamente ela não garante a possibilidade da efetividade, da realização e da invenção de direitos. Então nós precisamos superar, né, essa dimensão da redução da mobilidade dos constrangimentos materiais e simbólicos. Isso nós estamos investindo no direito à cidade. Uma outra é que é preciso que a gente faça uma política de inflexão. Há uma excessiva concentração feita pelo mercado e pelo Estado de bens e serviços que garantem, né, o exercício do direito. Extremamente concentrados. Se nós formos ver a saúde, a educação, né, a cultura, a arte, direitos que são essenciais para a nossa humanidade, eles estão extremamente concentrados na cidade. E grande parte desses direitos se tornaram mercadorias. Bens que só são acessíveis a partir da compra. Ou seja, né, nós estamos vivendo numa sociedade onde direitos essenciais, eles precisam ser adquiridos pelo recorte econômico. Mas não só pelo recorte econômico. E é aí que nós vamos começar a falar que nós estamos numa sociedade de direitos. A baixa percepção de direitos na sociedade talvez seja dos mais graves, das mais graves contradições que nós vivemos. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o quê? Uma sociedade que acha que certas pessoas têm mais direito do que as outras. E aí tem os privilégios, o clientelismo, né? As formas de redes, né, que as pessoas se utilizam para furar as filas, para ser atendidos. Ou seja, nós não estamos numa sociedade. E a sociedade de privilégio é uma sociedade violenta. E por que ela é violenta? Porque ela não concebe, né,
a democracia como o ingresso do outro no cenário político. E aí nós temos o quê? Uma sociedade onde nós podemos até identificar o acesso ao consumo, mas não necessariamente o quê? A realização do direito. Ora, essa questão ela é fundamental, porque, na verdade, quando você está preconizando, né, direitos culturais, educacionais, de saúde, e um dos direitos que hoje mais tem se colocado na pauta, né, que é o direito à vida, que permeia a segurança pública, né, como eu falei anteriormente, em 2010 houve 50 mil homicídios de jovens, significa que a vida vale muito pouco na nossa sociedade. Nós estamos passando por um processo de extermínio da juventude. Portanto, quando nós vamos falar que a desigualdade ela tem uma dimensão política, nós estamos falando de quê? Né? De uma sociedade profundamente desigual, não só do ponto de vista da renda, do emprego, mas estamos falando de uma sociedade profundamente desigual do ponto de vista do direito. Portanto, é preciso que a gente entenda, né, que apesar dos estatutos, dos programas, né, e da própria Constituição de 88, preconizar um conjunto de direitos, esses direitos não se efetivam na prática, porque mais do que programa, mais do que estatuto e mais do que Constituição, nós precisamos entender, né, que a desigualdade ela precisa ter um enfrentamento político. Com a sua experiência, qual seria a estratégia para dirimir esse problema? A gente voltar a pensar na utopia. Né? A utopia não como uma ilha distante, não como uma quimera, mas voltarmos a sermos utópicos. Ou seja, há muito tempo nós perdemos a dimensão utópica do mundo, ou seja, de projetar o nosso futuro, de compreender, né, que precisamos construir o impossível. A nossa sociedade se tornou uma sociedade pragmática, né, que as coisas vão se resolver pelo acesso ao consumo, por uma moradia barata, que vão se encontrar pelo acesso ao celular, né, aos bens de consumo de massa. Ora, a sociedade de massas no Brasil se estilhaçou nas ruas em julho. Como surgiram um conjunto de reivindicações ali, desde da questão da liberdade sexual, né, à passagem de ônibus. Ora, então nós estamos vendo que é preciso voltar a essa dimensão utópica da sociedade brasileira. É preciso pensar a utopia, é preciso projetar o futuro. Né? Hoje vivemos uma sociedade que parece que seus sonhos e seus desejos, eles são todos realizados no mercado, mas não são. Os sonhos e os desejos, eles precisam ser projetados numa humanidade mais plena, mais rica, mais feliz, mais generosa. Portanto, perdemos essa dimensão utópica, mas precisamos recuperar essa dimensão utópica, onde jovens, idosos possam conviver, onde negros e brancos possam conviver, onde homens e mulheres possam conviver e compartilhar significados mais belos e mais amplos da vida. Isso não vai ser o mercado que vai fazer isso, nem o Estado que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a sociedade civil. Portanto, é pensar uma utopia, ou seja, um projeto de futuro que tenha a sociedade civil como seu sujeito. Né? E pensar a sociedade como sujeito, é preciso ampliar o espaço público. É o espaço da fala, é o espaço da ação, é o espaço do encontro, é o espaço da diferença e é o espaço do conflito. Não podemos pensar a democracia, né, como um consenso de maiorias. A democracia é, sobretudo, o conflito. É negociar no conflito. É onde eu apareço na cena pública do jeito que eu sou e como sou. Como negro, como homem, como homossexual, como mulher, como idoso, mas não reivindicando questões específicas. Que apenas o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Estatuto do Trabalho sejam cumpridos. Né? Mas entender, né, que nós, enquanto sociedade, precisamos desse espaço público para fazer que esses estatutos eles se generalizem numa proposta de democratização da sociedade.
Eu costumo dizer que direitos de gênero não são direitos de mulheres, são direitos que aprofundam a democracia. Ou seja, é preciso entender que na nossa sociedade nós somos diferentes e somos desiguais. E só construiremos uma sociedade livre, democrática, generosa, se nós tivermos uma utopia que garanta a afirmação da diferença a partir da igualdade. Portanto, nós estamos construindo uma dimensão utópica da sociedade brasileira, cujo personagem fundamental é a própria sociedade. Eu tenho certeza que não será o Estado, nem será o mercado. Né? O futuro, né, ele vai ser anunciado, né, pela sociedade civil, nos seus conflitos, nas suas diferenças. E voltamos, então, ao ponto inicial. Né? Vivemos num país paradoxal, que é capaz de reduzir a pobreza, mas não é capaz de reduzir a desigualdade. Por quê? Né? Porque a sociedade civil ainda não entendeu que precisamos de um projeto utópico, né, que realize o direito à vida, o direito à cidade, o direito ao encontro como essenciais na construção da nossa humanidade. Verificamos que você, professor Jorge, é um homem de esperança. Acredita mesmo na superação da desigualdade e da pobreza no Brasil? Eu sou profundamente pessimista nas minhas análises, mas profundamente otimista nas minhas propostas. Eu acho que nós precisamos de um projeto de sociedade, né, muito mais amplo, muito mais rico, muito mais generoso. Né, e que tenhamos, sobretudo, novos sujeitos políticos na cena pública. Muito bem. Encerramos o nosso programa ASP-UF em Ação, desta vez com o tema Significado Político da Pobreza. Temos a honra de receber o professor Jorge Barbosa. Encerramos, portanto, esse nosso programa. Consultem o nosso site, telefonem para a ASP-UF. É um prazer. Encerramos a nossa